isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Você é uma pessoa, você tem um espírito, uma alma, que tem que estar em comunhão com Deus. Deus, por que você não faz? Você está pecando. São palavras iníquas que nós vamos prestar conta no dia do julgamento. Tá valendo isso? Então, vai cuidar da tua vida lá no dia a dia. Principalmente quando você está sozinho, vai cuidar. Vê se você está andando certo com Deus. Então, nós temos que ir para Deus para Ele nos corrigir todo dia. Mas Ele não vai corrigindo se eu não estou lá entrando no amor dEle, porque Ele corrige dentro do amor. Dá para trazer o quadro rapidinho, por favor, ali para nós? Fazia tempo, né? Vocês acharam que isso aí ia jogar no lixo? Não. Isso é, eu vou querer a lousa logo, porque eu tenho que escrever uns negócios para entrar na tua cabeça. Olha, presta atenção aqui. Sabe por quê? Aqui é exatamente o lugar santo do santo. Certo? O tabernáculo, ele é chamado isso tudo de tabernáculo, mas existe a corte externa e a corte interna. Verdadeiramente, o tabernáculo é essa parte aqui coberta. São 7 camadas de cobertura das peles dos animais grossas para cobrir a glória de Deus. Pensa nisso. Então, a primeira parte, ela está dividida aqui. Vocês não estão enxergando aí, né? Com licença. Vou vir mais para frente. Está enxergando? Agora ficou melhor. A aula é assim que se dá. O Espírito Santo me ensina. Então, é assim, ó. Eu vou virar para cá um pouquinho, depois eu viro para lá. Então, essa parte coberta aqui, que é o tabernáculo, essa aqui, ó, vocês estão vendo, ela está coberta. Tem a primeira parte, a corte interna. Ela é dividida em 2 áreas. Essa parte maior, aonde está o candelabro, a luz tinha que ficar acesa dioturnamente. Por isso que tinha muito sacerdote trabalhando dioturnamente. Eram muitos que trabalhavam no templo. Para manter tudo isso, o pão, aqui, o pão asmo representando as 12 tribos, né, a vida de Deus, a comida, o alimento. Tinha que também ser reposto, o pão. E aqui na frente, o incenso, que representa as orações. Isso na corte interna, a primeira parte. Os átrios, você pode dizer. Então, depois tem a cortina, isso aqui é a cortina. As orações, elas têm que passar da cortina para lá. As orações têm que passar da cortina para lá. Não pode ficar aqui, porque aqui ainda é aqui ainda é alma, queridos. Mas a pessoa que entra aqui é a pessoa que já tem a palavra. Ela já consegue. Tem gente que só fica aqui, ó, tá cheio de cristão que tá brincando aqui, ó, na área externa. Não sabe nada de Deus, nada, não tem compromisso com Deus. Tá aqui fora, ó. Entendeu? Fica falando tudo, clama o sangue de Jesus, tal, bababá. Aqui esse portão é o portão da ação de graças, mas aqui dentro tinha um lugar nesse átrio externo onde qualquer pessoa podia entrar. Não precisavam ser só os judeus. Deus é tão misericordioso. Mas eles ficavam num canto, por aí, que não aparece, porque essa é a misericórdia de Deus. Mas Deus convidou todos, quando ele morreu, foi aberto aqui para entrar todos que creem em Jesus. E depois, a parte menor aqui, era só a Arca da Aliança, mínimo, aonde a glória de Deus estava. É o nosso espírito. É o nosso espírito. Então, com a alma, tudo bem, nós entramos aqui, mas quando nós somos
lavados pela palavra, que é essa bacia aqui com a água, para os sacerdotes se lavarem depois do sacrifício que eles fizeram dos animais. Para entrar lá dentro, para continuar o serviço, eles tinham que mudar de vestimenta, tirar toda aquela vestimenta, se lavar aqui na bacia com a água, que tinha um espelho, que Deus mandou ir pegar os espelhos das mulheres que trouxeram lá, do Egito, os espelhos, e era de bronze, inteiro de bronze. Então o sol batia e eles viam o rosto dele. Então a palavra, por isso que é espelho a palavra, porque nós conseguimos ver os nossos pecados, quem nós somos, e nós conseguimos adquirir o que a palavra de Deus diz sobre nós. Então, a partir daí, a pessoa entra no lugar santo. Esse primeiro lugar, essa primeira parte da corte interna, chama-se lugar santo. É santo. A pessoa, ela já tem a palavra, ela entra lá. Mas como ela não se entregou inteiramente ainda é alma aqui. Para ela entrar no santo do santo, santíssimo, aí agora é o teu espírito. Você vai ter que se entregar aonde você está fora dos seus pecados. Como que é isso? Tipo, eu não estou pensando mais na minha vida, meu problema. Eu não aguento, isso está horrível, eu estou magoada, eu estou cansada, eu não sei o que fazer, acabei de brigar, acabei de falar, acabei de fazer isso, eu não sei como que eu vou fazer, eu não sei mais aquilo, e a família, e o negócio, e aquilo. Sabe isso que fica rodando na tua cabeça? Quando você entra no santo dos santos, você não tem mais isso. Por isso que você precisa da palavra de Deus dentro de você. Por isso que quando você entrar no santo dos santos, aonde está a arca da aliança, a presença absoluta de Deus, você tem condição de entrar nisso. Pensa, o Deus absoluto. Você tem condição de entrar na presença dele. Meu Deus! E entregar essa dor, entregar esse sufoco, entregar esse desespero, porque lá você não vai lembrar de dor, de sufoco, de desespero. Você só está contemplando ele. Você está ficando livre. Faz favor, você vai fazer esse exercício na tua casa? Você vai ler Bíblia, você vai estudar, você vai ouvir mais os ensinos, e depois você fala, então agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer porque eu quero me desligar de mim. Eu não quero mais ser eu. Por isso que o pastor David diz no livro, você vai orando tanto em língua, estudando a palavra, adorando a Deus, que um belo dia você fala, eu não quero mais ser isso. Aí o Espírito Santo, ai que maravilha, por anos que eu estou esperando você se entregar, para eu agora entrar no comando. Que na verdade você não dá o comando da sua vida para o Espírito Santo, por isso que a tua vida é um peso. Porque você resolve com a tua força. E por que você não dá a sua vida para Deus? Porque o valor que você dá para as coisas são outras coisas. É o que você faz o dia inteiro. Porque você não tem palavra de Deus plantada no teu coração. Porque é a palavra de Deus que te dá fome. É o Espírito Santo que faz isso tudo. Não somos nós sozinhos. Tipo, aqui Deus, você tem que ser sincero, porque Ele te conhece. Ele me conhece. Eu não tenho desejo de você, eu não acho graça, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo estudar, não consigo fazer nada, que a Ana Maria fala lá, e sei lá, mas eu não aguento mais, então diz que você resolve. Eu estou aqui, Espírito Santo, você me ajuda. Então eu vou ler um pouco a Bíblia, tá, Espírito Santo, você vai me ajudando. E você vai fazendo, você tem que ser sincero com Deus. Eu quero conhecer Jesus, quem apresenta Jesus é o Espírito Santo. Isso tudo para continuar o que eu ensinei ontem, antes de ontem, há 5 anos atrás, e o que eu vou falar hoje. Aí, Marcos capítulo 4, nós vamos falar da parábola do semeador, não é? Então, olha aqui só, vamos ver a partir do versículo
14, nós vamos começar aí. O semeador, Jesus diz, Marcos 4, versículo 14. O semeador semeia a palavra. Jesus vai apresentar aqui 4 tipos de pessoas, que a gente já sabe, decora e salteado. Que, na verdade, são 4 tipos de coração diferentes. Que quando ele está mostrando aqui os terrenos, ele está mostrando o coração das pessoas. Então, existem 4 tipos de coração diferentes, de pessoas. É isso que ele está falando aqui, tá? Então, ele vai dizer que as sementes caíram nos solos que são 4 tipos diferentes. Ele chama também coração de solos. Estou indo bem de professora? Eu vou trazer meu certificado. Mas é que agora o certificado é do céu, né, gente? Então, o primeiro tipo que ele vai falar aqui, nós vamos ver no versículo 15. É o primeiro tipo. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada nas pessoas. Isso é porque é um coração tão duro, é um coração duro. A palavra nunca chega lá no coração. Está muito duro. Você não pensa que o coração da pessoa fica duro de um dia para o outro, não. Isso é um processo de dificuldade que passou na vida, ou de informações que recebeu desde criança, em casa, na família, na sociedade, na escola, onde foi, o coração vai endurecendo. Então, o coração não fica duro de um dia para o outro. Sabe? Isso é assim, com o tempo. Mas, aqui no caso que ele está falando, ele não consegue chegar lá, porque o coração está endurecido. Ele diz, o da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Isso daí é como um solo rochoso, duro, é o coração. Por que Satanás tira logo a palavra do coração? Porque a pessoa não tem entendimento. Não entende a palavra, porque não é com o intelecto que você entende. Então, precisa ver isso. As coisas vão acontecendo e vão entrando outras coisas. A pessoa perde o interesse da palavra de Deus. É uma coisa que você não pode perder, nunca mais, de hoje em diante. Amém. Nunca mais você pode perder o interesse pela palavra de Deus, porque o que vale é a sua busca diária. Mesmo que você esteja caído, você não esteja com nada, que você está, sabe assim, que nem aquela onda do mar, uma hora para baixo, outra hora para cima, parece que você nem fé tem mais, não interessa. Você tem que ir aos pés dele. É isso que você tem que fazer, porque senão você nunca vai chegar lá, porque não pensa que é todo dia mar de rosas, não. Tem dia que a coisa vem tão feia e você não sabe o que é que está rolando, mas a sua alma está completamente abalada. E você não consegue se entregar. Mas você vai orar, porque aquilo está valendo, você não está vendo. Ah, não é porque eu estou me sentindo mal que eu não vou orar. Então, aqui no caso, a palavra de Deus vem e fica na superfície, os pássaros comem. A palavra é roubada. A palavra é roubada, não vai acontecer nada. A palavra de Deus é espírito, você só entende no seu espírito. Por isso que você tem que se deter nela, para o Espírito Santo te revelar. Ah, entendi, agora eu sei, e eu vou cuidar para ela ficar no meu coração. Ah, mas é o que eu não sei, não sabe porque você não estuda. Deus falou para estudar, está aqui. Você não busca, você não ora em língua, você não fica tempo com ela. Quando a palavra está nessa condição aqui, Satanás tem acesso total na vida da pessoa. Ponto final. Isso é feio, hein? Isso é mal. Tá por conta. É rebuliço dia e noite, não tem resposta de oração, não vem o auxílio de Deus, vive nas rebarbas. Mendigo, você não é mendigo, Deus é teu pai. E você anda que nem mendigo. Porque não tem a palavra de Deus plantada no seu coração. É isso aí. Agora você vai ler a palavra, depois você vai ficar com ela. Pensando. Ela vai começar a dominar a sua vida para você ser abençoado. E é com esta condição que você entra na corte suprema.
onde está a Arca da Aliança, no Santo dos Santos, você tem um encontro com Deus. Na sala do trono, você entra. Não, mas com a tua alma você não entra não, porque lá não entra pecado, tá? Então, por isso que você tem que estar focalizado em Jesus 100%, porque aí você está abençoado para entrar lá. Porque se você está aqui, você não entra, porque pecado não entra lá, na sala do trono. Você está pensando nisso, pensando naquilo, pensando... Você já viu, você sabe disso que eu estou falando. Mesmo agora, o seu pensamento fica voando para lá, para cá, para cá, para cá, para cá. É assim que é, mas não é para ser. Isso tem que ter domínio. Para a sua vida melhorar, para você ter sossego, para você ter paz, para você ouvir Deus. Senão você não ouve Deus coisa nenhuma. Bom, vamos no versículo 16 agora. Semelhantemente, que é o segundo tipo. São estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam ou se ofendem. Essa pessoa aqui recebe com alegria. Gente, mas que lindo! Ai, que demais! Maravilhoso, gostei. Não tem raiz nenhuma, ponto final, acabou. Você foi no cinema, no filme, você adorou o filme. A peça foi maravilhosa, a representação, foi lindo. Tem raiz aquilo? Não, então, é isso aí. Não muda a vida. Ai, que lindo, você sai dessa. É lindo, mas tem que ter raiz. Porque lindo é. Tá valendo isso, gente? Tem que ter raiz. A palavra de Deus tem que criar raiz na sua vida. Então, você já sabe o que você tem que fazer. Agora nós vamos para o terceiro tipo, versículo 18. Os outros, os semeados entre... Esse é o mais forte. Não que os outros não sejam, mas esse aqui, gente, a pessoa se perde. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Até ouve. Diz que ouve. Mas, atenção, 19, os cuidados da vida, a fascinação da riqueza, e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então essas coisas sufocam a palavra, acabou o gosto pela palavra, foi bem o que eu ensinei ontem, que você vai atrás daquilo que desperta a sua atenção. Ou seja, aquilo que você dá valor. Você não tem a palavra de Deus dentro de você porque você não dá valor. Você dá valor para tudo isso que está escrito aqui no versículo 18, 19. Você dá valor para isso. Você se ocupa só com as coisas do mundo. Isso aí sufoca a palavra de Deus. Você não tem tempo para andar com Deus. Pensa nisso. Deus está propondo aqui. Foi o que eu disse ontem, João 13, versículo 7. Se a minha palavra habitar em você, e você habitar em mim, você pede tudo que você quiser que eu vou fazer, porque já está feito. Tudo eu vou te dar. Então, ele não mente, hein? Jesus não mente. Ele falou com propriedade essa promessa. Ele está esperando quem está entregando o coração para ele fazer. Agora, você quer levar a sua vida, sabe? Pegando migalha daqui, migalha dali, preocupada com a sua vida. Para que isso? Você não vai levar nada disso quando você partir. Mesmo porque nós nem sabemos que dia que é o dia, né? Então não dá tempo de preparar. Dá tempo de preparar agora, mudando, se Jesus vier logo, tá? Então Jesus, antes dele começar a dar essa... Aliás, depois... Ele fala aqui que quem não entende o princípio desta parábola, não entende nenhuma parábola. Porque ele está falando exclusivamente do modo de viver, do coração, do que a palavra de Deus é, o que ela produz, como ela funciona. Então você não entende nada. Quando você ler as parábolas, você tem que saber que ele está falando do seu coração. Ele está falando da palavra de Deus. Como que ela está agindo na sua vida ou não, por que que não. Então, presta atenção quando você for ler a palavra. Então,
Se não entende essa parábola, não entende nenhuma. Agora o quarto. Vamos para o quarto, que é o versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, esse aqui é o solo bom, porque ele vai produzir fruto. Ele começa com 30. Depois ele passa para 60, depois ele tem que chegar no 100. Mas é o coração bom que já tem a palavra raiz. Foi plantada. Então ela vai germinar, ela vai dar fruto. Tem que começar, nunca está dando fruto, está sempre naquilo, há quantos anos? Está péssimo isso. Não está coisa boa isso daí, tá? Porque essa aqui, a pessoa deixa a palavra operar na vida dela. Semeados em boa terra, um solo bom, ouve a palavra, recebe a palavra, vai fazer o que é preciso, né? O bom coração é o terreno bom. A palavra de Deus entra lá. Você está cuidando para ela entrar. Ela foi semeada, mas como que nós vimos ontem que o agricultor faz? Ele prepara o terreno e depois ele semeia. Semeou, ele põe o irrigador. O irrigador, mas ele está semeando o quê? Se você olhar de cima, você só vê uma terra lá, você não está vendo nada. Mas o agricultor sabe que aquela semente vai trazer uma super colheita. Então, quando a palavra de Deus está semeada no seu coração, você sabe que ele vai fazer. Então, você já pode começar a programar o futuro, porque ela te dá visão. É diferente, a palavra não está lá, você não tem visão de nada. Nem tem como achar aonde, porque você não ouve Deus. É triste isso. Você está perdendo tempo na vida. Não perca mais tempo, vai atrás. Você tem um coração aí que chegue no 100, né? Porque esse é o objetivo. Tá certo? Então, esse coração bom é o coração que tem menos pedra, sabe? Menos corrosão, tem menos erva daninha. É isso que Deus quer encontrar no nosso coração. Tá? Com a palavra de Deus, ela vai limpar o nosso coração, porque ele nunca prestou. Nunca. Agora vem a santidade suprema. A palavra de Deus, Cristo Jesus, o Senhor da eterna glória, ele entra para começar a limpar esse terreno que nunca prestou. Nosso coração nunca prestou, nunca. Então agora, o coração bom é esse. Então essa pessoa que já não tem tanto essas coisas, também já não tem tanta preocupação. Porque quando a preocupação vem, sabe entrar na presença de Deus e desligar. Porque não entra na presença de Deus com preocupação. Já sabe se defender, sabe ficar na mão de Deus para ele vir em auxílio e ser liberto de tudo que é ruim. Então, esse é o maduro espiritualmente. Então, isso aqui, quando a pessoa chega nesse ponto de fazer o que Jesus está falando no versículo 20, essa é a pessoa que produz mais. Então, ela tem mais que os outros, porque ela está cuidando do coração, essa que é a verdade. Não é questão de ficar com inveja, ou que Deus faz acepção de pessoas, em hipótese alguma. É o coração da pessoa. Porque ele mostrou 4 tipos aqui de coração. Então, quando chega nesse quarto, tá? A palavra de Deus está operando no coração daquela pessoa, ela produz mais que os outros. Ela tem mais. Então, o que você quer? Você quer ter mais? Faz isso. É você e Deus, Deus e você. Que ele tem abundância. Então, você lê a palavra para você saber tudo isso, para você ficar meditando, ruminando, falando aquilo, usufruindo aquilo. E você está na presença de Deus quando você começa a meditar, porque a meditação transforma a vida. Tá? Porque é dessa maneira que você entra na presença de Deus, na sala do trono, tá? Quem tem menos, o coração está difícil. Mas nós podemos chegar no 100, tá? É para chegar no 100.
É que a palavra de Deus está operando poderosamente na vida da pessoa. Ele vem em auxílio, ele está presente. Essa que é a diferença. Ele está e aí a pessoa ouve Deus. Você precisa ouvir Deus, porque ele precisa consertar você. Não tem mecânico que conserta a alma. Não tem, senão a gente levava lá. E ficava assim, né, anestesiado, arrancou a alma, mas não tem. Você tem que ir lá em Deus para ele consertar você. Para você produzir, ficar na presença dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus não procura vaso de prata, e nem talentos. Ele quer uma pessoa que se entrega. É isso a diferença. Não interessa o que você é, se foi, se não foi. Ele quer uma pessoa que se entrega mesmo, de cabeça para ele. Aí ele vai fazer. Não é porque você é excelente, não. É porque você quer. É isso que ele está atrás. Ele está rodando o mundo para achar uma pessoa assim. Uma pessoa que quer, que se entrega. Aí ele vai fazer. O plano dele, ele vai fazer realizar. Não é o máximo? Então, isso aí que é o coração aqui do 100, tá? Um vaso que se entrega é isso que ele quer, tá? Nem precisa ter grandes talentos, nada mais. Agora, você tem que se comprometer com a palavra para ser isso aí. 30, 60 e 100, você tem que ser uma pessoa que se compromete com a palavra. Você tem que saber a palavra a ponto de você falar o que ela quer dizer. Você nem sabe falar, como é que ela está implantada dentro de você? Não está, está aqui na cabeça. A grande maioria, a palavra não sai do topo da cabeça, nunca desce para o coração. Então, esse que é a dificuldade. Mas tudo bem, vamos andando. Então, Josué capítulo 1, porque tem muita coisa para falar, não acaba, né? Versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, para você ter sucesso e próximo, você tem que meditar dia e noite. Lembra lá do gado, das vacas lá no pasto? Debaixo da árvore? Elas ficam lá. Você tem que meditar dia e noite. Mas você não pode ficar com o livro aberto dia e noite. Você está tomando banho, vai molhar. Você está guiando. Não dá, você vai bater o carro. Você está lá no seu trabalho. Mas dentro de você é para você ficar sintonizado na palavra. É coisa que você não está. Por quê? Porque a palavra nem está aqui. Você não está buscando a palavra. Você fica deixando o seu pensamento solto na mão do diabo. Você pensa nisso, pensa naquilo, pensa naquilo. Não é para ficar nisso. Você vai falando a palavra baixinho, pensando nela. Está valendo? Porque você está estudando a palavra, tá? Então, o negócio é estar compromissado com a palavra inteiramente. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tenho compromisso com a palavra, sempre tive, desde que eu nasci de novo. Essa é a grande diferença. Compromisso com a palavra. Sempre atenta à palavra. Querendo, sabendo, no meu coração desejando. Isso é o Espírito Santo que traz fome. Porque quando você está lendo e você, mas eu queria saber mais. Quando você vê alguém assim, com unção, falando a palavra, puxa, mas eu queria. Então, o Espírito Santo está gerando isso em você, porque você não vai atrás. Porque isso não é para uma pessoa, é todos. Mas precisa querer. Então, o Espírito Santo gera fome da palavra. Se você não tem fome da palavra, você não tem nada da palavra. E nem começou com o Espírito Santo, orar em línguas, ler alguma coisa assiduamente, buscar entender aquilo, ficar em cima, pedindo para o Espírito Santo. Não é para fazer uma coisa mecânica, não é por aí. Você não vai ter sucesso e nem vai prosperar em área alguma. Porque tem que estar próspero dentro. A prosperidade que Deus fala, a primeira coisa é dentro de si, no coração, no modo de pensar. Para depois acontecer aqui fora. Não começa aqui fora, começa dentro. É igual a plantação do agricultor. Está lá dentro começando. O poder, a prosperidade, o sucesso do agricultor está lá dentro do solo. Ele vai irrigando, ele não está vendo nada, mas já começou a fazer planos.
A colheita vai ser tão grande. Eu vou ganhar muito dinheiro com essa colheita. Eu vou prosperar com essa colheita. Eu vou comprar uma casa melhor. Eu vou dar estudos bons para os meus filhos. Eu vou poder também comprar a propriedade do lado. Vou fazer plantações diferentes. Ele já pode planejar o futuro, porque ele já tem a semente plantada. A palavra de Deus tem que estar plantada na sua vida para você ter vida. Você fica aí, nem sabe. Você está vivendo do quê? Do ar. Você está doido. Não é por aí. Né? Então, porque a palavra de Deus, gente, funciona para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, onde ela estiver. Aonde ela estiver no mundo. Pode ser quem for. Se um missionário for lá ensinar Jesus e começar a pessoa a praticar, a fazer estudo, Deus vai levantar ela lá. Para ter sucesso, ter saúde e ter tudo mais. Deus é assim. Ele vai arrumar a sua vida. E tem mais, que a palavra de Deus, ela é incorruptível. Ela não estraga, ela não morre, ela não tem defeito. Nós somos gerados desta palavra, o nosso espírito. Então, gente, larga a mão de religião. Ai, que bênção. As pessoas só sabem falar isso. Que bênção. Não, você que fez. Não é bênção. Bênção você não fez nada. E o negócio aconteceu. É para você andar abençoado. Levantar abençoado. Levantar abençoado porque a palavra está dentro de você. Ela te dá força. Ela te dá um ânimo renovado. Ela corrige você. Ela te dá o que você precisa. Isso é bênção. Agora comprou um carro, é uma benção. Não, benção não, você foi lá com o teu dinheiro e comprou. Ou alguém te deu. Sei lá, isso não é benção coisa nenhuma. É diferente. De quando você está até servindo a Deus e Ele faz a coisa acontecer. Então, isso é outra coisa, tá? Então, vamos ver 2 Crônicas, quer ver só? Disso que Deus pode prosperar pessoa onde ela estiver no mundo. Quer ver? 2 Crônicas, capítulo 16. Crônica está depois de Reis. Vamos lá, rapidinho. Depois de Reis, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, ponto final. Tá? Deus está andando atrás do mundo aí. Andou para te ver. E até hoje ele fica andando para ver se o seu coração é forte nele. É dele, 100%. Ele está querendo ver. Ele vem, dá uma olhada. Não, não está. Depois ele volta, mas não está ainda. Ele fica. E ele vai para o mundo inteiro atrás. Não pense que tem gente jogada aí para o mundo sem Deus. Ele vai atrás. Porque quem tem fome, quando o pastor dele falava assim, ó, até aquele que está debaixo da água, se ele clamar a Deus, Deus vai lá atrás dele. É isso que ele está dizendo, ele está baseado nesse versículo. Deus vai atrás daquele que tem fome. Como é que ele veio atrás de mim que eu tinha fome? Eu nunca tinha entrado em igreja de crente, não sabia nada de crente. Nada, nada, nada. E eu mesma profetizei, porque o Espírito Santo saiu pela minha boca. Então, se você tem um apóstolo que vai me ensinar. Nem se ele mora do outro lado do continente. O senhor vai trazer ele aqui para me ensinar. Fiquei 6 meses falando isso. E ele trouxe. Quando eu fui na conferência dos crentes, que eu, que ninguém veja que eu sou católico, que há essa coisa, o religioso tem um horror de católico, esse aí não presta. Esse aí está com o diabo, é idólatra e tal e tal. Mas a gente tem que aceitar, a pessoa está chegando lá para aceitar Jesus. Você não pode fechar a porta, mas é assim que é. Bom, e Deus pôs, e lá no meio daquelas 3.000 pessoas, Deus falou, esse é o apóstolo que você me pediu para te ensinar. É isso aí que eu estou vivendo, que eu estou passando para vocês. Ele foi atrás de mim onde eu estava. Eu não queria cargo, eu nunca fui andar atrás de cargo, eu não queria ser nada, eu quero Deus. Mas aí quando você quer muito, ele te dá o plano dele para você, o chamado aparece. Não tem como. Todos nós temos um chamado na vida. Não aparece porque não tem palavra lá, não tem comunhão com Deus. Então essa é a diferença, tá? Então, para acontecer isso aqui que ele está falando, que ele vai atrás desses que o coração é totalmente dele, precisa
dá prioridade à palavra de Deus para ela não ser sufocada. Porque Deus quer usar você no reino dele, para te abençoar. Porque quando você vai fazer algo para ele, ele te abençoa 100%. Se ele falar para você, ele vai te preparar, você vai saber, vai chegar a hora, demora, não é num dia. Mas você tem que ter compromisso com a palavra, não é um dia assim, outro dia assim. É um compromisso onde ela é gerada dentro de você. Mas agora, uma coisa muito importante, nós temos que deixar a palavra de Deus formar uma opinião dentro de nós de quem é Deus, porque você não sabe com a tua cabeça quem é Deus. Nem pense que você sabe quem é Deus, porque você não sabe, ninguém sabe. Nós temos que deixar a palavra de Deus formar uma opinião de quem é Deus, para você andar com ele e ter coisas dele. Não é o máximo isso? Não é porque é Deus, sei lá. É vago, não é assim não. Então é a palavra de Deus, ela forma isso. Ela solidifica isso, quem é Deus na sua vida. Então Hebreus, capítulo 1, nós vamos ver os versículos 3 e 4, ele vai falar aqui de Jesus. Olha, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, é isso aí. Nós temos que saber quem é Jesus. O que ele fez, como ele lidou com as pessoas, como que ele resolveu os problemas. Você tem que saber. Ai, Jesus é bom. Jesus não é um quadro. Jesus não é um crucifixo. Jesus não é uma pintura. Ele é a palavra viva que tem que estar dentro do seu coração. Por isso que a palavra de Deus é que vai formar a opinião de quem é Deus. Uma opinião muito sólida. Então, ela que vai revelar quem é Jesus. Olha quem aqui ele acabou de falar, em poucas palavras. Expressão exata desse Deus, que além de criar todas as coisas e de ser excelso nas alturas, o poderoso Deus ainda levou os nossos pecados e depois morreu com os nossos pecados, pois subiu, está sentado às alturas com glória e adquiriu o nome superior de todos os nomes. Então, se você não souber quem é esse Deus que você anda, como é que você vai se submeter a ele e ter fé que ele vai abrir o mar para você, que ele vai resolver o seu problema, que ele vai tirar você dessa situação? Fica um negócio aqui na cabeça mental, se der Deus, se não der, Deus não quis. Religião é isso. Porque você não sabe quem é o seu Deus. Mas olha, que eu estou há anos ensinando aqui, gente, pelo amor de Deus. Vão se aprofundar, buscar esse Deus, tem tudo aqui material de quilo, de horas, vamos dizer, quilo não, horas. Tem material de horas aqui para você se aprofundar, para você conhecer Jesus, passar tempo com Ele. E você entregar o seu coração e a sua vida a Ele, tá? Então, o que aconteceu? Veja que nós temos tudo aqui, a palavra de Deus, gente, porque na Idade Média, na era das trevas, que foi a pior, né? Era que ficou sem Deus, o mundo inteiro. Foi quando o Martin Luther e outros quiseram traduzir, fazer a Bíblia, primeiro pegar esta Bíblia e traduzir para o inglês. Eles foram queimados vivos. Porque a Igreja Católica não aprovava esta lei da impressão da Bíblia para o povo. E por quê? Porque toda a cúpula religiosa e política do momento não queria que as pessoas conhecessem quem era Jesus, para serem libertos, porque eles comandavam a vida das pessoas. E é isso que é o comunismo, que ele vai vir, o anticristo, de novo. Que ninguém vai poder ter Bíblia, ninguém vai poder orar, e nada, só viver debaixo da escravidão de Satanás. O anticristo vai fazer isso. Então, veja o horror que foi para eles
que lutaram e conseguiram, morreram vivos queimados, igual churrasco, para nós termos essa preciosidade nas nossas mãos. Porque é tudo que o diabo não quer. Porque se você tiver essa palavra dentro de você, o diabo cai fora da tua vida, de vez. E você é uma pessoa abençoada. Uma pessoa que entende e sabe, tá? Você tendo a verdade, você não é manipulado por ninguém. Não adianta o diabo vir com conversinha. Isso não é uma glória? Porque você tem a verdade, o diabo te odeia. E ele põe isso nos religiosos. Porque nem assim que entra com ele. Mas ninguém vai te manipular. Ponto final. Você não acha isso ótimo? Você está por cima, você está com Jesus. Está por cima das trevas. É isso aqui, gente. Não é o máximo? Vai atrás disso, que isso não é religião. Isso é a verdade. Que foi paga com preço caro. Aqueles que lutaram, né, para acontecer isso tudo. Porque eles enganavam as pessoas com o quê? Indulgência, você tem que pagar. Sei lá, ficava manipulando. Você não pode ficar assim, livre disso. E se submeter a Deus, que Ele vai te libertar de jeito nenhum. Eles não queriam isso, porque iam perder o controle. Foi por isso que houve toda aquela inquisição da Igreja Católica, matando as pessoas, os cristãos, e queimando as Bíblias. Cristo Redentor. Não, gente. É para você ver o diabo. Você não acha bom ficar livre do diabo? Ir lá ficar com essas doutrinas e coisa errada que está por aí. Se Deus quiser, quando for a vontade. Que vontade? Já foi feita na cruz. Você tem que sair fora. E Deus jamais vai mandar o mal para você. Porque o mal foi sobre Ele. Os nossos pecados. Nós éramos amaldiçoados. Ele foi amaldiçoado. Agora não vem maldição nenhuma para nós, que estamos debaixo do sangue de Jesus e andamos na verdade. Ninguém vai aceitar isso. Por isso que o diabo não quer que você conheça a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará do quê? Das mentiras. Para você não ficar aí achando que Deus não quer, você conhecer Jesus, tá? Nós temos que nos submeter a Deus através da revelação que o Espírito Santo dá sobre a palavra de Deus. É dessa maneira que você se submete a Deus. Recebendo a revelação que o Espírito Santo te dá da palavra. Então, aqui eu estou trazendo revelação. Vocês vão ouvindo isso, vão estudando, vão lendo a Bíblia, vão ruminando, vão meditando, vão orando em línguas, vão adorando a Deus. Ela está estabelecida na sua vida. Cada dia mais. Quando você ouve escutar uma pregação errada de religião, fala, isso aí é errado, isso não. Estava indo bem, mas olha, ó o erro. Então, não tem meio certo. Porque não tem meia verdade. Está errado. É enganador. Então, a oração em línguas faz isso. Então, a palavra de Deus, ela é Deus falando com os homens. A Bíblia é Deus falando com os homens. Por isso, fica firme com Ele. Tá bom?